Olá, você amigo, curtindo o som da DIG através do nosso site webradiodigs.com, também através do nosso Facebook, da nossa página Web Rádio Digs, também nosso canal no YouTube Web Rádio Digs. Você que nos curte também através do maior aplicativo de rádios do Brasil, Rádiosnet. Hoje a gente trazendo um resumo da rodada do que foi o fim de semana esportivo no cenário brasileiro e mundial, e também projetando a semana esportiva que acontecerá ao longo dessa semana proveitosa de outubro de 2020. Hoje, dia 20 de outubro, terça-feira, a gente começando primeiro falando do jogo do Cruzeiro. Geilson, o que você projeta para esse jogo do Cruzeiro de logo mais às 9h30 da noite? Cruzeiro, lembrando, enfrentando o Operário lá na cidade, lá no estado do Paraná. Muito bem, Jean Bom Tempo, não tem como falar do Cruzeiro sem falar da grande expectativa do torcedor cruzeirense nessa volta do técnico Luiz Felipe Scolari, o Filipão. O Filipão, que foi campeão da Copa Sul-Minas pelo Cruzeiro, logo após assumindo também a seleção brasileira e sendo pentacampeão. É o Filipão com muita história e muita tradição do cenário esportivo brasileiro e também pelo mundo afora. Só algumas passagens marcantes do Filipão pelo Grêmio, pelo Palmeiras e também por outros clubes para fora. É o Filipão de muita história e muita tradição. Nesta noite, Jean Bom Tempo, o Filipão promove mudanças na equipe do Cruzeiro. O Filipão vai voltar com o Marcelo Moreno, que não vive uma boa fase. Já há muitos e muitos jogos não vem marcando com a camisa do Cruzeiro. Ele que é um centroavante nato, vive de gols e vem pessimamente atuando com a camisa do Cruzeiro. E o técnico Filipão apostando aí no jogador Marcelo Moreno e promovendo várias mudanças no time. É o retorno do técnico Luiz Felipe Scolari diante do Operário nesta noite de terça-feira no Germano Kuller, em Ponta Grossa. O experiente comandante optou por mudanças substanciais no meio para frente, Jean Bom Tempo. Geilson, lembrando que conforme divulgado anteriormente, a provável escalação, segundo os sites de esportes falam hoje, né, o Super Esportes, também o Globoesporte.com, o Filipão deve levar a campo o time. O esboço do treino de hoje foi o time com Fábio, Rafael Luiz, Kaká, Ramon e Matheus Pereira. Matheus Pereira, que é lateral esquerdo, uma grata surpresa da base cruzeirense, desde que subiu, se tornou um dos melhores jogadores do Cruzeiro e consegue jogar cada vez melhor. Aí, no meio de campo, vem Adriano, Jadson, Arthur Kaique, Regis e Marquinhos Gabriel, e lá na frente, conforme você disse, o Marcelo Moreno. É um Cruzeiro, o Filipão esboça um Cruzeiro com um time um pouco mais leve ali no meio de campo, do setor para frente, né, Gilson? O técnico Filipão conhece bem as características e também toda a tradição e a glória do Cruzeiro. Sinceramente, acredito que o técnico Filipão, com todo respeito à tradição, com todo respeito à história do Cruzeiro, vem com um planejamento para fazer o Cruzeiro voltar à Série A no próximo ano, já que esse ano, na minha humilde opinião, o Cruzeiro, infelizmente, tem que lutar para ficar na Série B. O Cruzeiro que fez péssimas partidas nesse Campeonato Brasileiro da Série B e vive, obviamente, o seu calvário na Série B. Olha, Geilson, lembrando que falando ainda do Filipão, hoje tivemos a entrevista ao Seleção Sport TV do presidente Sérgio Santos Rodrigues, e ele falava do que ele disse para Filipão, para convencer Filipão a vir ao Cruzeiro, né? Lembrando que ele falava disso que você falou, falava de um trabalho a longo prazo, falava que ele disse ao Filipão que daria um respaldo, a diretoria daria respaldo a ele, mesmo que nesse primeiro momento não conseguisse o acesso, que não conseguisse decolar de forma direta o time assim, a diretoria daria respaldo ao Filipão, o Filipão teria tempo para trabalhar e aí sim pensar num time mais forte para 2021, 2022 e assim o Cruzeiro tentando se reerguer. Só para a gente concluir o que eu estava falando aqui agora, olha, técnicos como Luxemburgo, Filipão, Renato Gaúcho, Cuca e outros treinadores já conceituados no cenário esportivo nacional, eu vou te falar, tem que dar carta branca. Se o Filipão tiver carta branca no Cruzeiro, o sucesso vai ser imediato. Agora, se começar a querer colocar jogadores, a diretoria escalar jogadores no clube com a interferência no trabalho do Filipão, infelizmente o Filipão não vai dar certo no Cruzeiro. O Filipão precisa de autonomia para poder trabalhar.
é competente, é bom treinador, é experiente, é multicampeão. Mas volta a ressaltar, se não tiver autonomia em seu trabalho, pode dar errado. Lembrando que o presidente também nessa entrevista falava, né, Geilson, da credibilidade que o Filipão tem no mercado. E com isso o Filipão já está auxiliando o Cruzeiro na busca de patrocinadores para manter também esse elenco. Lembrando que o Filipão tem conversado com alguns jogadores. Um dos jogadores ventilados no Cruzeiro foi aquele Moisés que atuou pelo América Mineiro, pelo Palmeiras. Grande jogador. É um jogador que foi ventilado no Cruzeiro. Já é o que os nomes que o Filipão... Ex-passagem pelo Palmeiras. Isso. Já são jogadores diferentes. Você vê o nível de Filipão é outro nível. Não são jogadores. Lembrando também que o Filipão pediu ao Cruzeiro a reintegração do Patrick Bray, jogador que é jogador do Cruzeiro. Sinceramente, eu não conheço o Patrick Bray. Patrick Bray, lateral direito, joga muito à esquerda e joga quase também como um atacante ali pela beirada. É um jogador que rodou bastante os clubes do interior e não teve oportunidades no Cruzeiro. Vamos ver com o Filipão como o Filipão vai utilizá-lo. Lembrando que o Filipão gosta muito desse homem de velocidade pelos lados do campo. Fez isso com o Davidson no Palmeiras. O Davidson teve sua melhor fase no Palmeiras com o Filipão jogando assim. Ou seja, é o Cruzeiro que vai tentando se erguer, tentando se remontar, tentando ser remodelado com a ajuda do Filipão. E lembrando também, né, Gilson, que hoje tivemos mais cedo, às 4 horas da tarde, o jogo do América Mineiro. E como ficou esse jogo, Geilson, América que jogou mais cedo na Série B? Olha, Jean Bontempo, o América Mineiro não diria uma grata surpresa, porque o América é um especialista na Série B. O América não consegue se manter na Série A por vários fatores que, se a gente for enumerar aqui, a gente vai ficar alongando muito esse programa esportivo. Mas o América Mineiro vem fazendo uma campanha belíssima aí no Campeonato Brasileiro da Série B. O América hoje derrotou o Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas do Rio Grande do Sul por 3-1. Gols anotados por Ademir Santos. 2 gols de Ademir Santos e 1 de Léo Passos. O Brasil de Pelotas marcou com Bruno José. Olha, vamos agora às que o pessoal gosta bastante, que a gente comente. O América teve aí nesse jogo 64% de posse de bola. Olha para você ver, o time que mais trocou passes nessa Série B é o América Mineiro. E o América venceu brilhantemente, com toda honra e toda glória, a equipe do Brasil de Pelotas, tendo 64% de posse de bola. Eu diria o Flamengo hoje tendo essa posse de bola no Campeonato Brasileiro da Série A. Acho que nenhum clube a não ser o Flamengo teria no seu Atlético Mineiro também, né? Brigando ali com o Flamengo por uma posse de bola também. O Brasil de Pelotas com 36%. Fraquíssimo o Brasil de Pelotas, se não tomar cuidado, vai aí brigar nas últimas posições. O América chutou 6 vezes a gol contra 1 do Brasil de Pelotas, 6 escanteios contra 1 do Brasil de Pelotas, 2 impedimentos contra 1 do Brasil de Pelotas. O América trocou 16 passes contra 11. Total de passes certos do América Mineiro, o que impressiona, Jean Bontempo. Olha, 467 passes corretos do América Mineiro dentro de campo, contra 231 da equipe do Brasil de Pelotas. É impressionante o desempenho do América nessa Série B. O América que é pouco lembrado pela mídia esportiva nacional e até mesmo pela mídia esportiva mineira. Então, Jean Bontempo, vale ressaltar essa campanha maravilhosa do América Mineiro nessa Série B, e tendo ele, o Lisca doido, sendo ventulado também pelo Cruzeiro há pouco tempo, antes do Cruzeiro concretizar essa negociação com o técnico Filipão. Lembrando que essa vitória do América, melhor dizendo, sobre a equipe do Brasil de Pelotas, marcou a 4ª vitória consecutiva do América. O América que agora soma 7 jogos de invencibilidade dentro desse campeonato brasileiro da Série B. São 4 vitórias consecutivas e 3 empates anteriormente, também consecutivos. São 7 jogos de invencibilidade do América. E o América que cola no Cuiabá, iguala a pontuação ali com o Cuiabá, 32 pontos contra 32 pontos. O Cuiabá, que até essa rodada era o líder da Série B, agora vê o América colado ali, apesar do América nos critérios de desempate ficando em segundo. E hoje temos o jogo da Chapecoense também, né? Vamos ver como é que fica o resultado da Chapecoense.
porque a Chapecoense pode ultrapassar os dois, uma vez que a Chapecoense está ali próximo, com 30 pontos ali também próximo dos dois. E o América, conforme você disse, um belíssimo trabalho do Lisca Doido, o Lisca Doido que já fez bons trabalhos também no Ceará, veio para o Inter, tentou salvar o Inter do rebaixamento, não conseguiu. Para aqueles 3 últimos jogos ali era impossível ele conseguir fazer alguma coisa. Ele é treinador, não faz milagre, né? Mas ele é um grande treinador, o Lisca. Pegou esse apelido no Nordeste de Lisca Doido e quando ainda era treinador do Ceará. E lá ele conseguiu tirar o Ceará do rebaixamento e faz bons trabalhos. Só para ressaltar, o América pega na Copa do Brasil o Corinthians, o único representante mineiro na Copa do Brasil. Olha, fato importante. E eu vou falar com você uma coisa, se o América jogar futebol e não for prejudicado dentro de campo, o América passa pelo Corinthians facilmente. Olha, Geilson, só para falar ainda do jogo de hoje, nós tivemos o gol do Bruno José, da equipe do Brasil de Pelotas, pelo América Mineiro. Léo Passos fez aos 37 minutos do primeiro tempo. E Ademir, Geilson, o Ademir marcou 2 vezes. O Ademir, que é uma grata surpresa nesse time americano, um jogador muito habilidoso, chega principalmente ali pelo lado direito de ataque americano e tem uma bela finalização, um chute muito forte. O Léo Passos consegue fazer alguns gols, mas acho que pega um pouco ali na finalização. Mas o Ademir é um jogador que finaliza muito bem nesse time do América e consegue efetivamente concluir em gol as jogadas de ataque do América. E é isso aí, Jean Montempo. Agora, Gilson, fechando o América Mineiro, vamos passar para o último jogo que a gente escolheu falar. Infelizmente, decepção para a torcida atleticana, que tinha uma expectativa, principalmente quando viu o primeiro gigantesca. Principalmente quando viu o primeiro gol do Savarino ali contra o Bahia no estádio de Pituaçu. O Atlético esperava a vitória pelo um placar mais elástico, né? Diante do que foi o primeiro tempo, o Atlético com mais posse de bola. Você falou bastante da posse de bola. O Atlético no primeiro tempo com muita posse de bola, jogando mais com o adversário. Mas o Atlético pecou muito na finalização e no segundo tempo o time caiu bastante e o Atlético acabou saindo derrotado, não é isso, Geilson? Eu gosto bastante do trabalho de Sampaoli. Só algumas ressalvas. Primeiramente, não era momento para tirar o Rafael do gol. Essa é a minha opinião. E eu acredito que de grande parte da torcida do Atlético Mineiro, porque a gente recebe bastante mensagens através do nosso site, através também dos outros aplicativos que a gente tem aí para podermos chegar até você, torcedor, trazendo os trabalhos esportivos, as transmissões esportivas, as narrações esportivas. Não entendo até hoje o porquê do Everson ser titular. Para mim, um goleiro normal, o Rafael provou que merece aí ser o titular do Atlético, mas o treinador optou pelo Everson dos Santos. Vamos falar do jogo. O Atlético perdeu para a equipe do Bahia por 3-1. Daniel e Gilberto anotaram os gols do Bahia, Jean Montempo. O Gilberto marcando 2 vezes, ao 80 e ao 89. O Daniel aos 69 minutos e o Savarino aos 21 minutos. O que impressiona, o Atlético chutou a gol, chutes a gol 4, a equipe do Bahia 6. Chutes normais, o Atlético chutou 20, a equipe do Bahia 13. Porcentagem de bola, Jean Montempo. Atlético Mineiro em todo o jogo teve 67% de bola, contra 33% da equipe do Bahia. Uma porcentagem de bola enganosa do Atlético Mineiro, tendo em vista que o Atlético Mineiro só jogou a primeira etapa. O Atlético só jogou o primeiro tempo. E o Bahia rebentou no segundo tempo e conseguiu seus gols com falhas também da defesa do Atlético Mineiro. O Guga, Deus me livre. Pelo amor de Deus, Guga, você está com o pensamento no Flamengo? Isso aqui é Atlético Mineiro. Bora trabalhar aí e jogar mais, Guga. Tá faltando futebol. Guga recuou uma bola para o goleirão Everson, que não teve o que fazer. Foi driblado pelo jogador da equipe do Bahia, o Gilberto, que foi o rei, né? Foi o rei dessa partida, fez 2 gols. Acabou driblando aí o zagueiro do Atlético, acabou driblando o goleiro e fazendo o gol. E anotando aí o gol para a equipe do Bahia. O Atlético hoje, Jean Montempo, ocupa a 3ª colocação do Campeonato Brasileiro com 31 pontos. A ressalva do Atlético Mineiro ainda é aquele jogo a menos contra o Goiás. Só que, porém, do jeito que a gente está vendo o Atlético Mineiro jogar futebol, com seu futebol, às vezes o Sampaoli coloca um jogador, coloca outro, muda muito o time. Está muito complicado de você cravar que o Atlético Mineiro será campeão brasileiro.
é um dos postulantes ao título. Vai brigar com certeza na cabeça pelo título. Mas, sinceramente, com todo respeito à cidade atleticana, eu acredito que o Atlético vai ficar aí na fase da Copa Libertadores da América. Vai galgar até essa 4ª posição. Vai ficar aí em primeiro, segundo, terceiro ou 4º colocado. Na minha opinião, o clube que será campeão brasileiro, já cravando aqui, será o Flamengo. O Flamengo que tem toda uma estrutura top. E o Flamengo tem mais chances, na minha opinião, de ganhar o Campeonato Brasileiro do que ganhar uma competição de tiro curto. Uma competição de Copa do Brasil, Libertadores, essas competições de mata-mata. Tendo em vista que o Flamengo é um clube que, apesar de ter ganhado o ano passado a Copa Libertadores da América, o Flamengo nunca foi um clube copeiro, nunca foi um clube competitivo em competições de Copas. Se você analisar direitinho, o Flamengo venceu, ok, parabéns a todo o elenco do Flamengo, mas o Flamengo não é esse clube todo copeiro, igual o Cruzeiro, o Grêmio e outros clubes. Então acredito mais que o Flamengo deva ficar com esse campeonato brasileiro, já analisando o campeonato brasileiro. O Atlético, na minha opinião, o Atlético ficará aí para brigar pela Copa Libertadores da América. Volto a repetir, gosto muito do Sampaoli, um excelente treinador, mas o Sampaoli precisa melhorar sua filosofia de ficar trocando os jogadores a todo tempo, de ficar aí fazendo uma escalação aqui, outra escalação ali, porque foi assim no Santos também. Ele foi vice-campeão no Santos, não que o Santos tinha um elenco espetacular, longe do Santos ter um elenco espetacular, mas algumas derrotas do Santos você pode colocar na conta do Sampaoli. O Sampaoli que pegou o goleirão Vanderlei, que era um destaque, foi até para a seleção brasileira, colocou no banco, o Vanderlei bem no Santos, colocou o Vanderlei no banco para projetar o Everson. Nada contra o Everson, mas o Everson, com todo respeito, não é esse goleiro todo não, gente. Não é esse goleirão, Deus, meu Deus, ele é o goleiro não, pelo amor de Deus. Ele é um goleiro normal, faz algumas defesas, joga com os pés, joga. Mas tem goleiros melhores que o Everson no cenário esportivo nacional. Uma coisa, Gilson, você falou do sistema defensivo atleticano, a gente ao acompanhar o jogo, a gente que faz o futebol, a gente percebe algumas dificuldades do Atlético, principalmente na parte defensiva. Ontem, nesse jogo contra o Bahia, me chamou bastante atenção como o Atlético caiu de produção com a saída do Hever. Impressionante como o Hever era aquele jogador que apesar de ser zagueiro, funcionava quase como um volante ali à frente da linha de defesa atleticana. E quando o Igor Rabelo entrou, não que o Igor Rabelo seja jogador ruim, mas quando entrou o Igor Rabelo, o time do Galo desabou em campo. Com todo respeito ao Igor Rabelo, mas não é jogador para estar no Atlético Mineiro, não. Todo respeito ao Igor Rabelo, ele que é ex-Botafogo, mas não é jogador para estar no Atlético Mineiro, não. Agora o Hever a gente já conhece. O Hever foi campeão, né, da equipe do Atlético Mineiro. Quem não se lembra das Torres Gêmeas? Ele e o Leonardo Silva, brilhantemente jogando naquela Copa Libertadores da América. Aí o cara vai falar, mas o Hever tem uma certa idade. Concordo, o Hever tem uma certa idade, mas o Hever tem experiência, sabe jogar futebol. O primeiro gol do Atlético Mineiro foi passe de quem? Exatamente, é o que eu falava. Ele estava lá no ataque, apesar de saber defender, saber marcar, o Hever também é um excelente jogador, gente. A bola sendo alçada na área, no cabeceio, naquela disposição, fazendo um pivô tem horas. O Hever é um excelente jogador, o Hever. E ele com o Júnior Alonso fez uma dupla ali no Atlético Mineiro bacana demais. Mas infelizmente o Sampaoli tem hora que muda. Tem hora que o Hever é titular, tem hora que tira o Hever, põe o Igor Rabelo e volta e meia faz mexidas no time. E aí, infelizmente, o clube acaba pagando por erros do seu treinador. Olha, apesar sim que algumas vezes realmente foi necessário o Hever jogar ao lado do Igor Rabelo, porque o Júnior Alonso foi para a seleção. Mas conta aí, dentro do Campeonato Brasileiro, qual foi as vezes que o Júnior Alonso foi convocado para a seleção? Realmente. Então foram poucos jogos, né? É uma coisa para você analisar, porque toda a torcida do Atlético Mineiro faz essas reclamações. O que a gente fala aqui nesse microfone é também o pedido, o desejo de cada torcedor cruzeirense, de cada torcedor atleticano, que enxerga o jogo e sabe o que está acontecendo no clube. Volto a repetir, não que o Sampaoli seja
esse técnico ruim não, ele é um bom treinador. Mas o Atlético Mineiro, pelo investimento que fez, pelo dinheiro que gastou, pelo projeto que foi investido, o Atlético, sinceramente, tinha que ser campeão brasileiro. Essa é a minha opinião, tinha que ser campeão brasileiro. O Atlético não tem um time ruim não, gente. O Atlético é bom. E outra coisa, o Atlético disputa uma competição apenas, é o Campeonato Brasileiro. O Atlético não preocupa com Copa do Brasil, não preocupa com Libertadores da América, não preocupa com mais nada. O Atlético tem uma semana cheia para jogar praticamente. Vai ter, aliás, uma semana cheia para jogar quando tivermos aí esses embates das equipes como Grêmio, Corinthians, que ainda está na Copa do Brasil, Flamengo que joga amanhã, Internacional, que está lá na frente também, brigando com o Atlético Mineiro, e outros Palmeiras, outros clubes. Então, assim, o Atlético só joga. Lembrando que essa semana já é essa semana cheia, né? O Flamengo joga amanhã pela Libertadores com o Júnior Barranquilla e o Atlético, em tese, está só treinando a semana toda. Então o Atlético está deixando aí, gente, sinceramente, o campeonato pro Flamengo. Essa é a minha opinião. O Atlético tem tudo para ganhar o Campeonato Brasileiro, mas precisa melhorar alguns aspectos aí. Bom treinador, excelente, entendeu? Mas precisa alguém chegar nele e falar, ó, define um time aí. Porque desse jeito, São Paulo, sinceramente, você vai passar por 15 clubes brasileiros e vai ser campeão. Lembrando que oficialmente o Atlético diz Aliás, campeão do Campeonato Mineiro, eu falo de expressão, gente. Lembrando que o Atlético hoje oficialmente diz que Hever sentiu uma fadiga muscular. Aquela desculpa, né, para dizer que o treinador não joga a culpa no treinador, mas o Atlético diz que Hever sentiu um incômodo na coxa nesse jogo contra o Bahia, por isso Hever acabou sendo substituído, mas Hever não preocupa, deve aparecer no time principal do Atlético, no time titular, já nas próximas rodadas. Lembrando, Gelson, que o Atlético, você que falou do investimento, o Atlético investe sim para ser campeão. Lembrando que o Atlético não ganha o Campeonato Brasileiro desde 1971. Já são quase 50 anos que o Atlético não ganha o Campeonato Brasileiro. Então, são vários anos que o Atlético tenta esse título. E o investimento, conforme você disse, não foi para ser terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar. O investimento é para ser campeão sim. Inclusive, hoje o Atlético chegou hoje a Belo Horizonte, né, já treina no CT do Atlético, o Matias Zarate, jogador meio-campista da equipe do Racing, e é mais um nome que chega para encorpar e para fortalecer esse time do Jorge Sampaoli, Geilson. O meio-campista. É o que a gente fala. Todos os jogadores que o Sampaoli quis, o Atlético Mineiro foi atrás. O Sacha, o Atlético Mineiro foi atrás, contratou no Santos. Esse goleiro Everson, que pra mim, sinceramente, não é mais goleiro que o Rafael, ex-Cruzeiro, mas tá lá, né? Foi pedido do Sampaoli, então faz parte do pacote Sampaoli. Savarino, Marrone, tantos outros jogadores que ele pediu. Alguns realmente o Atlético não conseguiu trazer, que foi o Alexandre Pato, que também era um jogador rejeitado pela torcida do Atlético Mineiro. Quando, tendo em vista que foi noticiado que o Sampaoli pediu a contratação do Pato, choveu na internet os atleticanos pedindo pelo amor de Deus pro Pato não vir pro Atlético Mineiro. Essa que é a verdade, assim como aconteceu com o Thiago Neves. Devido às proporções, o técnico Sampaoli pediu e o Atlético chegou a contratar o jogador Thiago Neves. E a torcida explodiu, chamando o Thiago Neves de vários e vários adjetivos que não vem ao caso a gente falar aqui, porque a gente já falou em outras oportunidades a sacanagem que ele fez com o Cruzeiro. E o torcedor atleticano se sentiu no direito de ir lá protestar e tudo contra o Thiago Neves. Então, assim, o Sampaoli, tudo que ele pediu, o Atlético Mineiro deu. Estrutura, salários em dias, então, assim, o salário dele também em dias, claro. Jogadores aí de ponta, jogadores bons, né, jogando no Atlético Mineiro. O Keno foi campeão, gente, no Palmeiras há pouco tempo. Estava lá fora, jogando bem lá fora, veio para o Atlético Mineiro a pedido do Sampaoli. O Atlético investiu um dinheiro aí para trazer o Keno. O Júnior Alonso também foi pedido do Sampaoli. Quer dizer, ele mudou praticamente o time do Atlético todo, gente. Todo. Você vai tirar alguns jogadores aí em exceção, né, que já estavam no Atlético Mineiro. Inclusive até o goleiro, que eu acho, sinceramente, uma falta de respeito com o goleirão Vitor do Atlético Mineiro. Já que é para encerrar a carreira, ou se é que o Vitor pretende jogar em outro clube, libera o jogador, gente. Chega no jogador, conversa direitinho, faz uma análise. Vitor, não dá mais para você continuar no Atlético Mineiro, porque o treinador acha que você não tem condições de vestir a camisa do Atlético. Tecnicamente ele acha você fraco. Você tem uma história linda aqui no Atlético Mineiro, você foi campeão
da Copa Libertadores da América, foi campeão da Copa do Brasil. Ninguém apaga a sua história, você é um dos maiores ídolos da torcida do Atlético Mineiro e também do Clube Atlético Mineiro, mas vamos sentar e entrar no consenso. Você vai parar de jogar? Você vai encerrar sua carreira? Vamos fazer um jogo festivo? Ou então vamos colocar você aí... Poderia ter colocado até no Campeonato Mineiro, que já estava ganho praticamente, gente. Vamos ser sinceros com as coisas. O Campeonato Mineiro, com todo respeito à equipe de Tombos, mas já estava ganho com o Atlético Mineiro, quem não via. Todos nós comentamos aqui que o campeonato, o Atlético era praticamente campeão. Então poderia ter encerrado ali a carreira do Vitor. Ou se é que o Vitor ainda pretende jogar futebol por outro clube, chega no rapaz e faz uma proposta, libera para ele jogar no outro clube, gente. É muita sacanagem e covardia o que estão fazendo com o ídolo do Atlético Mineiro, o Vitor. Olha, Gilson, a gente falou aqui do Flamengo, né? Lembrando que o Flamengo, que é hoje o melhor elenco do país, é o time a ser batido, é o atual campeão brasileiro, o atual campeão sul-americano também. O Flamengo que vive um momento espetacular, apesar da troca de comando, né? O Jorge Jesus acabou indo para Portugal, voltando para treinar ser treinador de Portugal, treinar o Benfica. E o time do Flamengo ficou com o Domenech Torrent, que chegou, mexeu no time, patinou um pouco, mas agora o Flamengo começa a entrar nos trilhos de novo. Você falou da possibilidade do Flamengo ser o campeão. O Flamengo já tem na próxima rodada desse Campeonato Brasileiro o Internacional, que é o primeiro colocado. Com todo respeito, vence o Internacional. Depois sai para encontrar o São Paulo. Aliás, vai no Rio enfrentar o São Paulo. No Rio enfrenta o São Paulo. Primeiro vai no Rio Grande do Sul enfrentar o Inter. Depois enfrenta o São Paulo em casa. E depois, a próxima rodada já é o Atlético Mineiro, que é a volta do retorno. Ou seja, é o Flamengo que tem nessas próximas 3 rodadas a chance de carimbar essa liderança do Campeonato Brasileiro, já que nessas próximas 3 rodadas ele pega o primeiro, que é o Inter, o segundo é o próprio Flamengo, o terceiro é o Atlético, o quarto é o São Paulo. Ou seja, o Flamengo enfrenta nessas próximas rodadas todos os seus adversários do G4. E o Flamengo tem essa chance de chegar a essa primeira colocação já nessas próximas rodadas. Se o Flamengo tivesse com a pontuação que o Atlético teve na frente dos outros clubes, ninguém pegava mais, gente. Essa é a verdade. Se o Flamengo ganhar do Internacional, for a 37 pontos, na projeção que a gente faz aqui, vamos supor que o Atlético até vença o seu confronto e vá a 34. O São Paulo vença e vá a 30. O Flamengo ficaria a 3 pontos do segundo colocado. Ninguém pegava mais o Flamengo, com todo respeito a todos os outros clubes, porque o Internacional é muito inconstante. O Internacional tem hora que você fala assim, que Internacional, mas tem hora que você fala, nossa, esse é o Internacional? Quer dizer, é um clube que, assim como o Grêmio, fica a desejar. Olha a Copa Libertadores da América, para você ver o que o Internacional fez. Era líder do seu grupo, encarou o Grêmio, parece que as pernas tremem, né? Parece que treme as pernas. Aí perdeu pro Grêmio, deixou o Grêmio passar, deixou o Grêmio ser líder, deixou o Grêmio já estar classificado para a próxima fase da Libertadores e vai ter um último jogo decisivo, esse embate decisivo para pegar a segunda colocação. Não que o Internacional não vai conseguir a segunda colocação, acredito que vá, ou até a primeira colocação, dependendo dos resultados. Mas porém já fez feio nessa fase de grupo da Copa Libertadores, então o Internacional é um clube inconstante. O Internacional estava na liderança até pouco tempo, e com a margem de pontos também do segundo colocado, o Atlético alcançou e passou. Então, o Flamengo nunca teve nessa liderança do brasileiro. Então, se o Flamengo conseguir pegar essa liderança, tchau, miau. Olha, a gente vai encerrando o nosso programa, o nosso debate esportivo. Hoje, o resumo da rodada, falando dos jogos que vão acontecer ainda nesse dia 20 de outubro de 2020, nessa terça-feira. Já está acontecendo agora Peñarol e Atlético Paranaense pela Copa Libertadores da América. Temos também o já eliminado São Paulo enfrentando a equipe do Binacional. Mais tarde, às 9h30, teremos River Plate e LDU. Vamos ter mais tarde também o Colo-Colo enfrentando a equipe do Jorge Wilstermann. Também tivemos mais cedo o Santos acabou derrotando a equipe do Defensa e Justiça pelo placar de 2-1. E também tivemos o já encerrado Delfim vencendo a equipe do Olímpia pelo placar de 1-0. Tivemos também nessa Série B a vitória do América pelo placar de 3-1 sobre a equipe do Brasil de Pelotas. Logo mais às 9h30 teremos Cruzeiro enfrentando a equipe do Operário lá em Ponta Grossa.
E também teremos o time da Chapecoense enfrentando a Ponte Preta, um duelo do bloco ali de cima desta Série B. Lembrando que a Chapecoense pode dormir na liderança da Série B se vencer a equipe da Ponte Preta. Com jogos a menos, né? Isso. Tivemos também a equipe do CSA vencendo a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto pelo placar de 1-0. O Oeste sendo derrotado pelo Náutico pelo placar de 1-0. E o Juventude vencendo a equipe do Avaí pelo placar de 3-0. Esses foram os jogos desta terça-feira.